Boa noite, meu povo. Boa noite, Claviano, o vulgo Kaká. Claviano é pesado, né? E aí, Júlio, beleza? Primeira, cara. Pessoal, estamos no ar com mais um podcast, né? O SenaiCast, nosso terceiro podcast. Primeiro, uma honra, viu? Sua participação aqui. A honra é minha, sempre será. Sempre será. Eu chego lá com essa parte. Vai demorar um pouco, mas... Vai demorar um pouquinho, mas satisfação, seja bem-vindo, tá? Espero você mais vezes aqui, contemplando aqui, engrandecendo o nosso podcast, tá? Valeu, Júlio. E aí, como é que tá sendo o momento em si? Ansioso não, eu sei que você não... Tranquilo como um grilo. Aí tá certo. Tranquilo como um grilo. Mandou um link pra mulher em casa? Não, mandei só o retrato. Aí tá certo. Cara, hoje a gente vai receber uma convidada maestral. Sou fã, por sinal. Não é porque estou na sua frente, tá? Mas sou fã desde os primórdios, desde quando eu adentrei ao Senai. Pude trabalhar com essa pessoa, uma pessoa fantástica. Você conheceu agora há pouco, mas você vai entender o que é que eu estou falando. O nome dela é Cláudia Maria Pereira de Andrade. De Almeida. Pereira de Almeida. É porque tava, corrija. o brilho tava O pouco. nome de solteiro. Olha, e eu lhe interrompi, fiz questão de corrigir, porque eu já tô vendo que o momento vai ser bem descontraído, vai ser muito bacana, então tá tudo certo. Então vamos de novo. Cláudia Maria Pereira de Almeida. Certo? No fundo eu não vou mais Sandrade. Simplesmente graduada em administração, com especialização em gestão de pessoas, em educação profissional e tecnológica, licenciada em pedagogia e atualmente responsável pelo setor de egresso e interlocução de aprendizagem do Senai. Correto? Pode Só corrigir, uma professor. outra retificação, licencianda em pedagogia. Estou concluindo o ano que vem, tá certo? Eu comecei pedagogia. Foi? Coisa boa. Fiz, falta 2 períodos. Nunca terminei. E eu falta mas vai terminar, termina. Mas falta Não, sabe por quê? Falta um período. Beleza, fui. Quando chegou na parte para trabalhar com educação infantil, travou. Não rolou mais. Então, até trabalhar ali jovens e tal, quando chegou ao ponto de ir para trabalhar com infantil, não rolou mais. Mas você tem que encontrar ânimo, forças para que role, porque você só termina se você... Não, é o pior. E tem a questão do estágio, né? Aí é o pior, o ponto crucial do negócio. Mas deixa eu cumprimentar vocês, Pois porque não. vocês se cumprimentaram aqui, né? E aí, professora, como é que tá sendo essa interlocução aqui no Senai? De aprendizagem. Né? Primeiro de tudo, deixa eu desejar esse momento, né, em homenagem ao retorno dos nossos alunos às aulas presenciais, tá? Eu acredito que este momento ele foi de extrema importância, né, diante do que nós passamos e ainda estamos passando, porém estamos encorajados de forma muito segura e cuidadosa abraçar e acolher nossos alunos de volta presencialmente, né? Tá sendo difícil. O abraçar, gente, ainda não está sendo presencialmente, mas está sendo de coração, tá certo? Mas eu entendo que o aluno deve estar no seu lugar. O lugar de aluno é na escola. E a gente sentiu o quão eles fazem a diferença. E quando eu digo a gente, não é a gente senaiano, mas é a gente enquanto profissionais de educação do mundo, né? O quanto fez falta essa interação pessoal, esse olho no olho, esse aprendizado mútuo. Então, que isso sirva, na verdade, para fortalecer, né, ainda mais as relações entre profissionais de educação e aluno, entre alunos e escola, porque escola, gente, não é feito apenas por 4 paredes, por muros, por portões. Escola é feita de gente, escola é, sobretudo, gente, como diz Paulo Freire. Então, a gente toma como referência isso daí. E perceba o quanto a escola hoje, com esses alunos retornando, está viva.
viva, né? É outra escola, viu? Pois é. Eu costumo até dizer, né, que antes pandemia era uma coisa. Na pandemia foi aqui, se você viesse aqui na escola, no Senai, no momento de pandemia, era uma tristeza. Era só a gente funcionário aqui passeando e os funcionários que vinham, né, também, porque teve muito home office. Então, e hoje estamos aí com bastantes alunos, alguns de aprendizagem, com outros de qualificação, cursos rápidos, cursos mais demorados. Então, eu desejo esse momento aos nossos alunos, que eu costumo sempre dizer a eles que nós estamos aqui por eles e para eles. Aí vamos... Não, eu fiquei curioso porque ela fala com muita empolgação, né, da educação. Mas foi por isso que eu entrei na educação, Pois é. que na verdade, caríssimo, não fui eu que escolhi a educação, foi a educação que me escolheu. Então conta um pouquinho pra gente dessa trajetória. A senhora é administradora e agora nessa área da educação. Conta pra gente como funciona isso. E às vezes eu me pergunto, por que é que eu não escolhi uma formação inicial de licenciatura como professora? Normalmente se começa por pedagogia, né? Pois assim, é. Antigamente era o normal. A escola normal, ali, Isso. aquele negócio todo. E eu escolhi, né, a administração como a minha formação acadêmica inicial. Trabalhei por muitos anos, que eu não sou nova não, viu, gente? Eu sou... Ih, meu filho... Diga não. São Quem é novo aqui? Só o microfone e o estúdio. Trabalhei por alguns anos nessa área mais administrativa, burocrática, que confesso a você, não cuspo no prato que eu comi, foi muito enriquecedor para mim, até mesmo para que eu pudesse levar, né, a realidade para a sala de aula, que eu sempre tive essa preocupação enquanto aluna. Eu me incomodava muito de ser apenas um ouvinte em sala de aula. Eu sempre me incomodei estar numa sala de aula em que o professor não me possibilitasse falar, não possibilitasse os alunos a se expressar. Então, o fato de eu ter uma experiência prática da vivência do mundo do trabalho me ajudou bastante em sala de aula. Então, trabalhando, né, na área administrativa, eu fui fazer a minha primeira pós, quando eu saí da graduação, em gestão de pessoas, e lá eu pude ter contato mais com a área acadêmica propriamente dito, com desenvolvimento de projetos, né? E, diga-se de passagem, numa sala de especialização de mestrado e doutorado, tem um mundo ali dentro, porque são profissionais de múltiplas áreas. Então, essa oportunidade me fez ser convidada, né, para dar aula em escolas profissionalizantes. E aí veio o bichinho da educação, me picou, gente. Me mordeu. E tomou conta do meu sangue. E eu não consigo mais ser curada. Que bom, né? Que bom que ele fez isso, né? Que bom. Pois é. Para o pessoal que está em casa, né, desde já, se tiver alguma pergunta, eterna professora, posso dizer assim? Eu costumo dizer, eu sempre pode dizer, mas eu costumava dizer assim, e ainda costumo, né? Eu sou administradora de formação e educadora de coração. Mas daqui a 6 meses eu serei também educadora de formação e coração. Desculpa aí. É disso que eu tô falando, né? É disso que eu tô falando. Então, pessoal em casa, né, desde já, quem não curtiu a live, se inscreve lá no canal, né, que a gente não precisa de praxe, né? Se inscreve no canal, dá um gostei lá. E deixa aí, quem quiser fazer alguma pergunta à professora Cláudia, nossa Claudinha, eterna Claudinha, tá? Fiquem à vontade, utilize o chat. E aí, o nosso excelentíssimo Major Liebert hoje está ali nos bastidores ali. Ele vai estar fazendo essas perguntas aqui ao vivo. E aí, também faz com que vocês também participem da nossa live, tá? No mais, e aí, professora, como é que é essa questão? Como é que foi? Foi do nada assim que se tornou... Veio para a educação? Ou isso veio
engrandecendo aos poucos, assim. Eu acho que é por isso que tem tanto valor na minha vida, porque foi de forma proporcional, né? Veio de forma gradativa e foi evoluindo e foi, na verdade, me direcionando cada vez mais, né, para esse mundo da educação. Então, como eu falei, eu fui convidada para ministrar umas palestras, para dar uma aula pelos colegas, né, da sala de aula de especialização, e daí isso começou a ter um retorno profissional, financeiro, digo, né? Começou a ter um retorno. E eu entrei em sala de aula pela primeira vez em fevereiro de 2005 como profissional da área de educação, né? No sentido de ter um retorno financeiro. Eu não esqueço nunca disso, porque foi assim muito marcante na minha vida, e estamos aí, já estou já a passos de 16, 17 anos, vocês que são bons em matemática, façam aí as contas, por favor, mas é em torno disso, 16 a 17 anos, né? Tive a oportunidade de ingressar aqui no Senai em 2010, e de lá para cá, eu venho cada vez mais descobrindo que realmente é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer, porque faz com que eu me sinta uma pessoa melhor a cada dia, contribuindo com a formação de outras pessoas e a transformação de vida. E eu vejo... Não, pode falar, professor. E eu... porque eu falo um bocado. Que bom. A estrela é a senhora. E eu vejo a educação como uma mola propulsora, transformação de vida. E se a gente não tem a educação com essa visão, você não consegue levar à frente diante das dificuldades e dos desafios que a gente enfrenta. E eu digo em especial aqui no nosso país, não é? A gente realmente que reconhece a educação como um propulsor, uma propulsora de transformação de vida, é porque tem a educação como uma missão para a sua vida, e não exclusivamente como uma profissão. Porque se você encara única e exclusivamente como uma profissão, você desanima no meio do caminho, diante das várias injustiças que a gente enfrenta. Porém, eu digo a vocês que quando a gente encara como uma missão de vida, então o sorriso de um aluno, o agradecimento de um aluno, a evolução de um aluno, o crescimento de um aluno é suficiente para a gente continuar e acreditando na educação. A senhora veio de berço de família de professores, de educadores? Porque normalmente é assim, né? Não é, pois é, mas acredita que não, se bem que a gente, assim, parentes mais distantes, né? Parentes mais próximos mesmo, pai, mãe, tios, não. Não, como professor... Porque antigamente o pessoal se via muito, né? Minha mãe é professora, então eu vou entrar na área e por aí vai. Pois é. Fantástico. Mas, por isso que eu digo, que foi a educação que me buscou. A educação que me encontrou. Seu trabalho hoje com jovens, como é que é? Pois é, vamos falar um pouquinho. Dizem que é difícil trabalhar com jovens, né? É um pouquinho difícil, mas vamos lá. Como você, né, me apresentou, aqui no Senai eu sou responsável pelo setor de egresso e pela interlocução de aprendizagem. Esse setor de egresso diz respeito à inserção de alunos concluintes ou ex-alunos do Senai no mercado de trabalho. Uma empresa, ela necessita de um determinado perfil profissional, entra em contato com o Senai, vê se o Senai tem esse profissional dentro do seu banco de talentos, e aí a gente faz esse encaminhamento para as empresas. Quanto à questão da interlocução de aprendizagem, que diga-se de passagem, gente, eu sou apaixonada. Eu tenho um olhar diferenciado para essa política. Que é nada mais, nada menos do que a política de jovem aprendiz, pessoal. Essa política de jovem aprendiz, ela possibilita que o jovem se insira no mercado de trabalho em consonância com os seus estudos. Então, o que é a política de aprendizagem? É uma formação técnica profissional metódica que junta teoria e prática.
o aluno estuda um período aqui no Senai, uma determinada profissão, uma determinada área do conhecimento e desenvolve de forma prática no contraturno na empresa dentro desta mesma área. Então, os testemunhos que a gente vem tendo de alunos, ex-jovem aprendizes, de ex-alunos que estavam inseridos nessa política, é muito enriquecedor. É muito bom, nos deixa muito feliz, porque realmente a gente constata aí a transformação de vida. Então, só da gente poder presenciar um aluno com seus 17, 18, 19, 20 anos trabalhando sem deixar de estudar, já é um ponto muito positivo. Ele está aprendendo uma profissão, e diga-se de passagem, não é uma profissão muito embasada, não é porque eu sou do Senai, eu faço parte do Senai, mas eu posso dizer que é uma instituição séria, não é à toa que está aí há 78 anos, né, inserindo, formando profissionais e melhor, pessoal, formando cidadãos. Tá? O que é formar cidadãos? É formar sujeitos protagonistas, autônomos, críticos, conhecedores de valores humanos, né? E que abraça a causa de ser melhor a cada dia, de ser um bom profissional, de ser um bom cidadão, de futuramente ser um bom pai de família, de futuramente ser um bom esposo. Então, são valores que a gente prima muito. Então, por isso que eu tenho esse carinho tão especial pelo Senai, porque o Senai tem a função humana de formar cidadãos, tem a função social de formar profissionais, mas tem a função humana e muito bem embasada de formar cidadãos. Então, quem é nosso aluno sabe do que eu estou falando, né? E aí a gente, essa política de jovem aprendiz possibilita muito esse caminho, né, para o jovem. E a gente fica muito feliz quando a gente vê como amanhã nós vamos presenciar a formatura, né, a solenidade, o evento de solenidade de formatura desses jovens que estão concluindo agora, 2021, e vendo alguns deles sendo efetivados pelas empresas e vendo alguns deles, inclusive, tendo tido a oportunidade de se encontrar profissionalmente por conta das competências estudadas. Então, nós temos alunos que descobriram o que querem fazer na universidade porque tiveram o Senai aqui como a base, tiveram os cursos do Senai como base. Então, eles têm um norte, têm um caminho. E isso é muito importante e isso é educação. Amanhã se forma 14 turmas, viu? Eu derrubei alguma coisa aqui, desculpa, gente. É só o cenário. É só o cenário. Professora, eu te ouvindo falar, e no começo da sua fala a senhora citou Paulo Freire, né, e tal. Agora, nessa fala mais recente, a senhora dá as premissas daquilo que é a metodologia, né, a pedagogia Paulo Freire, que é o senso crítico, a dialogicidade, a capacidade de conviver em cidadania e tudo. Eu queria saber da senhora assim, eu na minha formação eu tenho pesquisado muito o Nordeste, e é triste ver como o Nordeste é visto como um lugar ainda do desencanto, né? Quando a gente escuta alguém falar sobre o Senai e do papel que o Senai tem na vida de jovens nordestinos, isso tem um impacto grande na construção de um sujeito crítico, né, capaz de se emancipar dentro dessa região. Então, eu pergunto à senhora, em que medida a metodologia adotada pelo Senai dialoga com essa proposta freiriana, né, das pessoas olharem no olho, das pessoas experimentarem aquilo que vão vivenciar lá no seu ambiente de trabalho antes, né, mas se emancipando, sendo sujeitos dos protagonistas da sua história, né? O Senai tem a sua metodologia própria. Metodologia Senai de Educação. E eu volto um pouquinho mais no que eu falei, lá na minha primeira pós-graduação, que foi de gestão de pessoas, e eu confesso a você que muito me assustei quando, dentre
né, os vários assuntos estudados, nós trabalhamos, melhor dizendo, o CHA, pacote de competência, conhecimentos, habilidades e atitudes. E a professora, né, professora Dora, excelente professora da UEPB, um cheiro para a professorinha, não sei se está me vendo, mas de repente chega a Com senhora de certeza, alguma a forma. audiência... Quantos milhões de pessoas assistindo já? Então, 6 milhões. professora Dora, peruana e professora da UEPB. Ela nos colocava, né, que o processo seletivo das empresas estava se reestruturando em cima de um tripé, aonde as empresas elas não buscavam exclusivamente o conhecimento técnico do profissional, até porque diante da competitividade isso não seria mais suficiente. Não era mais suficiente. E para isso, o colaborador também teria que ter, além dos conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, o saber fazer e o saber ser. O querer ser. Tá? E o querer ser. Então, eu ficava, meu Deus, e agora? O que vai ser do mercado de trabalho que as escolas não preparam as pessoas dessa forma? Porque nós estávamos acostumados a um sistema puramente bancário. A verdade é essa, né? Onde o aluno ele era meramente ouvinte. Eu venho de uma educação assim e como é que é complicado, porque o nosso sistema de educação não está a nível tal para atender a demanda, a necessidade dessas empresas. E isso me incomodava muito. E eu já traçava minhas aulas nas outras instituições sob esse ponto de vista. Eu queria ouvir o aluno, eu queria que o aluno falasse, eu queria que o aluno se desenvolvesse, eu queria que o aluno atuasse em sala de aula, eu queria ver isso. E eu assim desenvolvia minhas aulas. Eu tive a grande surpresa em 2010, quando eu cheguei no Senai, que eu me deparei com a preocupação do Senai sob esse ponto de vista. O Senai, gente, tinha uma metodologia focada nos conhecimentos, no desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu digo, eita, é aqui mesmo que eu me encaixo. É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando o tempo todo, né? Pois é aqui mesmo que eu me encaixo. Então é aqui mesmo, né? E aí eu percebi, né, o quanto isso era importante e justamente dentro dessa metodologia, né, Senai de Educação, o conhecimento, a importância de desenvolver capacidades, né, com foco nos conhecimentos, nas habilidades e nas atitudes, era de extrema importância para fazer com que o nosso aluno ele se tornasse protagonista em sala de aula e não tão somente em sala de aula, como pudesse alçar voos aí no mercado de trabalho. Então, isso me encantou, me encheu os olhos e é o que a gente vem desenvolvendo. Né? Aqui, meus colegas aqui sabem disso, que a gente tem a preocupação de inserir esses alunos em projetos, em vivência do dia a dia, né? Uma metodologia onde possibilite que eles pensem, que eles saiam de uma zona de conforto. Precisamos amadurecer mais sobre isso, é fato, mas diga-se de passagem, estamos à frente de muitas instituições, né, aí com relação a isso. Por quê? Porque o Senai vem trabalhando isso desde o início dos anos 2000, tomando como base o quê? O relatório que foi encaminhado para a Unesco, onde se desenvolveu os 4 pilares da educação. E o que são esses 4 pilares? Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Tá? Então, isso foi a proposta encaminhada, tá, para a Unesco em 1999, com vistas à educação do século XXI. E em cima disso, o Senai já começou a preparar sua metodologia e perceber a necessidade de direcionar essa metodologia sob esse ponto de vista aí.
fazer o aluno pensar, fazer o aluno criar, fazer o aluno ter autonomia. E tudo isso orientado, conduzido, né, e direcionado para o mercado de trabalho. Respondi. Maravilhosamente bem. Apenas, né? Somente. E de onde surgiu esse fascínio por Paulo Freire, né? Foi lá na época da curso de gestão de pessoas, não? Eu acredito que foi, mas não foi nem com gestão de pessoas. Eu confesso que eu não li muito Paulo Freire, não, lá. Né? Mas foi depois que eu entrei no Senai, que eu fui me apropriando da educação em si, pelo fato de eu não ter uma formação acadêmica em educação. Então, eu procurei ser curiosa o suficiente. Então, li Vygotsky, li Piaget, né, Paulo Freire. E aí, com a licenciatura agora em pedagogia, eu estou amadurecendo mais isso. Cheguei a estudar Vygotsky um pouquinho. Mas Vygotsky ali não rolou muito, não, sabe? Mas é interessante. Quanto a educação de aprendizagem, né? E hoje é um ponto principal, hoje que é um foco principal do Senai, é a educação de aprendizagem. Como é que está hoje em dia, assim, como a senhora está trabalhando direto com os alunos ali na questão da interlocução, como é que os alunos veem, e não somente os alunos? Eu creio que, eu tenho certeza que a senhora também tem um contato com os familiares desses alunos. Como é que está sendo essa resposta desses, vamos dizer, pais? Certo. Né? Infelizmente, eu não tenho tanto contato como eu gostaria de ter. Até porque a gente sente uma certa barreira por parte dos alunos, por serem maior de idade e se acham... O dono do nariz. Aí eles têm uma certa, né, tem um certo assim, querem separar mais as coisas, mas... o que eu posso dizer a vocês é que nós temos testemunhos, como eu já falei, né, do quão essa política de aprendizagem transforma a vida de determinados alunos. Agora, é claro, lógico, é evidente, pessoal, que o aluno também precisa querer. Né? O Senai não faz milagre sozinho, a empresa não faz milagre, só quem faz milagre é Jesus Cristo. Então, é preciso que as duas partes, as três partes estejam devidamente envolvidas, né, com relação a isso, ao comprometimento que é necessário, né, por parte desses jovens. Mas a gente tem algumas referências, alguns testemunhos de pais. Recentemente, nós abrimos 2 turmas e eu recebi um pai que ele trouxe o filho para fazer a matrícula, um senhorzinho, já de idade, com certa idade, trouxe o seu filho de 18 anos para fazer a matrícula. E o encantamento desse senhor, pelo filho estar ingressando no Senai, é incrível, sabe? Você lembra o nome do aluno, não? Do aluno é Henrique. Porque eu vi um depoimento desse esses dias na minha turma. Da tarde? Não, ele é da noite. Ele começou agora no Senai à noite e digo mais. Esse aluno, ele mora em São José da Mata, e ele vem e volta todos os dias para São José da Mata, às 10 horas da noite, de bicicleta. O professor que me falou isso, porque indo para casa, ali Bodó Congó, encontrou com esse aluno na BR, na pista. E ele disse que se emocionou a tal ponto por ver o aluno indo para casa daquela forma. E eu falei para o professor, e mais bonito ainda foi o pai dele vir com ele, fazer a matrícula com ele, pedir para conversar comigo e dizer o quanto estava feliz. E o filho está tendo a oportunidade de estudar no Senai e de trabalhar, de ir para a empresa. Diante de tantas dificuldades que ele já tinha dito que iria enfrentar, mas que ele acreditava que aquilo ali era o melhor para seu filho. Então, a gente tem, né, esses pontos, a gente
a gente também tem um cuidado de trabalhar muito a parte emocional desses alunos, por isso da importância da gente estar tendo contato com os pais, porque a gente sabe que a escola é uma extensão da família, então quando o aluno não está bem na família, ele também não está bem na escola, e na verdade em nenhum lugar. Né? Mas estamos falando de escola, ele não está bem na escola. Daí a nossa preocupação de estar convidando esses pais para virem aqui, mesmo que a contragosto dos filhos. Vale salientar. Na escola. Mas eu não tenho escolha, não. Tem que ir, né? Mas que a gente traz, né? A gente chama, a gente busca e a gente sabe que isso é que é o caminho, porque escola é um espaço, né, de implementação de valores humanos. Então, aqui na escola, há quem diga, quem defenda, que escola seja um ambiente só para ensinar. Então, escola é um ambiente para formar pessoas. Não única e exclusivamente um profissional ou um estudante, mas pessoa. Porque antes de um estudante, nós temos uma pessoa, um indivíduo, um sujeito. Então, não tem como separar isso. Não tem como separar. Então, a gente entende sob esse ponto de vista. Então, antes de um aluno, tem ali um ser, um indivíduo, um sujeito, que tem especificidades, que tem particularidades, que tem sofrimento, que tem angústias, que tem alegrias, que a gente entende isso também como um ponto que pode ser favorável ou não para o ambiente escolar. Então, daí a importância da gente acompanhar esses pontos também. Acho que tão satisfatório quanto ver um depoimento desse do pai do aluno, eu creio que seja ver o aluno tomando um rumo numa carreira, né, profissional. Tipo, sendo contratado, assim, não vou dizer definitivamente, mas ser contratado ali pela empresa, né? Eu pude ver no seu olhar esses dias que a gente teve um contato com os alunos, pegar alguns vídeos para fazer um evento ali. Se tu vê o brilho no olhar da professora, porque a aluna mandou um vídeo de 1 minuto. Foi a Raquel. Foi, Raquel. A aluna mandou um vídeo de 1 minuto. Se tu vê o brilho no olhar dela, o quão a aluna estava feliz também no depoimento dela. Por quê? Porque a Raquel foi uma aluna nossa, jovem aprendiz, e hoje ela está sendo líder de uma área, da área de recursos humanos de uma escola muito referenciada aqui em Campina Grande. Porque o Fabrício, que também é o outro vídeo, foi um aluno nosso aqui de eletromecânica, com dificuldades iniciais em relação ao curso, à prática na empresa, e a gente viu a evolução de Fabrício de tal forma a Fabrício chegar a ser contratado pela empresa e hoje ser extremamente elogiado por todos da empresa onde ele hoje é funcionário. E diga-se de passagem, nós temos aí, eu chego às vezes para fazer visita, porque a gente faz o acompanhamento desses alunos na empresa também. Viu, pessoal? A gente faz o acompanhamento, a gente aplica o questionário de avaliação de desempenho desses alunos na empresa. Quando o aluno está deixando a desejar na empresa, a gente convida eles para uma conversa, apresenta o questionário, mostra onde eles precisam melhorar, parabeniza pelos pontos fortes. Então a gente faz esse trabalho e muitas vezes eu chego na empresa e a gente reencontra ex-alunos em postos de liderança. Gente, isso assim, é da gente realmente encher os olhos. Foi esse dele aí é disso que eu tô falando. Né? É da gente encher os olhos. Porque é como Nilton até falava em uma das lives aqui, né, que a oportunidade, muitos alunos têm uma oportunidade aqui no Senai. Tem uma única oportunidade na vida e essa oportunidade é aqui no Senai. Aí esse aluno faz a parte dele e ele vê os frutos sendo colhidos. Colhido pela responsabilidade dele, pelo comprometimento dele, pelo interesse dele. E aí isso é muito importante. Então eu chegava na empresa um tempo desse, antes da pandemia. E a moça do RH disse, mas Cláudia, fulano está recebendo melhor do que eu. A chefe do RH, ela dizendo,
Mas, Cláudio, fulano que tinha sido jovem aprendiz nosso, que tinha sido contratado, efetivado lá no setor, né, técnico em eletromecânica, e disse, mas, Cláudio, fulano está ganhando melhor do que eu. Então, isso é muito bom, é muito importante, é muito satisfatório. Não tem dinheiro que pague esse retorno que a gente recebe, né, de forma positiva. Eu acho interessante porque é esse brilho no olhar, né? São essas, a gente pode chamar de testemunhos mesmo, né? Que são dados pelos alunos, que fazem com que a gente perceba por que o Senai se tornou o que é até hoje, né? É uma escola com quase 80 anos, é tão consolidada e cumpre um papel tão importante no sentido de 3 direcionamentos que são fundamentais para a vida de qualquer ser humano. Integrar, né? Inserir conhecimento em alguma medida ou construir conhecimento, porque na condição de professor você aprende, você ensigna, né? Que é dar o signo àquilo ali. Isso. E também de incluir, de fazer com que essas pessoas elas não sejam só parte de um mecanismo, né? Da indústria, por assim dizer. É a indústria. Não, essa pessoa ela tem um papel social, né? Ela tem um papel funcional também, mas ela se enxerga e acaba se tornando uma coisa muito interessante, que é o reconhecimento que vai tornando o Senai, o reconhecimento desses profissionais que vai tornando o Senai cada vez mais consolidado na sua história. Isso né? mesmo. Mas aí, Cláudia, veio uma pandemia no meio desse caminho todinho. Isso mesmo. E a questão é, quais foram os desafios, no seu entendimento, assim, que a pandemia gerou, não só no âmbito do Senai enquanto uma escola de formação, mas na educação como um todo, né? A gente migrou de uma série de relação entre professores e estudantes para uma relação mediada através de telas e tal. Então, como é que você enxerga essa demanda que a pandemia acabou gerando para a educação no âmbito nacional? E aí a gente da área de educação se preocupou muito, né, com essa situação vivenciada pela pandemia, porque nós já prevíamos a defasagem, né, desses alunos em meio a esse distanciamento. Isso é fato, a gente vivenciou, está vivenciando, e as estatísticas estão aí também para nos mostrar que nós precisamos caminhar muito, correr muito e focar na educação para a gente poder recuperar essa defasagem que, infelizmente, aí, como eu falei, as estatísticas mostram que está sendo grande. 10 anos, né, para recuperar o que Isso mesmo, pois é. Então, isso nos deixa muito preocupados, mas não desesperançados, né? Nós tivemos um ponto a nosso favor, que foi a tecnologia, que, como tudo na vida, tem seus pós e contras, vale salientar, né? Sabemos disso. O professor é expert em tecnologia. Gente, estão me ironizando, viu? Porque cada um no seu quadrado e eu não entendo muito, não. Mas tive que aprender, né? Mas tive que aprender. Não, e nós sabemos o quanto, né, a tecnologia possibilitou que essa defasagem não fosse maior. Não, a verdade é isso. Eu acho que tem que ver como um ponto... Desculpa. Não, fica à vontade. Eu acho que tem que ver como um ponto positivo. Claro, tudo tem seus pós e contras, né? E fez com que pessoas que não tinham o hábito de utilizar a tecnologia em suas salas de aula passaram a utilizar. E até como está voltando presencial, continuou a utilizar e dinamizou mais a aula. Eu percebi isso em alguns pontos. Do ponto de vista do professor, né? Do professor. Tem os aspectos negativos do acesso, Sim, né? claro. Do Brasil ainda ser um país muito elitista do ponto de vista do acesso ao computador, à internet e tal. Mas eu acho que do ponto de vista da qualificação do professor, a necessidade de aprender a utilizar a tecnologia virtual, né, os aparatos tecnológicos, favoreceu até a forma dele dinamizar suas aulas. Isso mesmo. E nós sabemos que daqui para frente é assim, não é isso? Então, há a necessidade de realmente inserir a tecnologia na educação, né? Não tem como ser diferente, até porque o mercado de trabalho pede que seja assim.
Nós sabemos disso, teve aí o fórum, né, o primeiro fórum que houve, o Fórum Econômico de Davos, que discutiu sobre as premissas da educação futura, traz aí as 10 competências, e a gente sabe que todas elas estão envoltas em tecnologia e soft skills, ou seja, relacionamentos interpessoais, poder de comunicação, inteligência emocional. Então, esses pontos aí que devem ser trabalhados e desenvolvidos, e a tecnologia está empareado com isso aí, a verdade é essa. Né? Então, o que realmente possibilitou que essa defasagem não fosse tão grande, não se tornasse tão grande, foi a tecnologia, as ferramentas tecnológicas, a nível de mundo. E a nível de Brasil, mesmo diante das dificuldades, nós sabemos o quão foi dificultoso, né, por conta de todo o aparato. Né? Infelizmente, a gente aí está atrasado, né, em relação a isso. A gente tem muitas coisas boas para apresentar, mas em relação ao mundo a gente tem muito ainda que conquistar, a verdade é essa. Mas trazendo para o Senai, eu confesso a você que eu me surpreendi no sentido de que nós soubemos, né, superar de uma certa forma além do que nós imaginávamos. Porque os alunos eles não ficaram muito tempo sem o suporte de aula. Imediatamente, quando se percebeu que realmente essa pandemia ela não veio para acabar em 4 ou 6 meses, como nós pensávamos no início, então a gente imediatamente, a equipe de educação uniu forças, né, junto aí com a confederação, e realmente uniu forças, capacitou professores, os professores também estão de parabéns, porque se dedicaram, abraçaram a causa e foram utilizados as ferramentas, os ambientes virtuais que foram colocados aí para as aulas. Isso foi aproveitado com muita, eu digo maestria mesmo, por conta de ter sido tudo muito abruptamente, e em meio a uma pandemia, gente morrendo, né? Isso, gente adoecendo. E aí nós tivemos, o Senai teve essa capacidade, e não é à toa que foi o Senai que trouxe os primeiros estudos ou resquícios, né, ou referência sobre a indústria 4.0, a Revolução 4.0, me corrija se eu estiver mentindo, né, mas eu sei disso. Então falava-se muito antes aí, né, 2012 isso foi discutido na Alemanha, o Senai já abraçava isso daí, e é isso, e é por isso e tantas outras coisas que nós temos orgulho de ser senaiano, né, de fazer parte disso. Falhamos em alguns momentos porque somos seres humanos, sabemos disso, mas a gente falhou com a intenção de acertar. E essa intenção de acertar foi nos possibilitando que as falhas fossem corrigidas. E isso é o que é importante, né, porque afinal de contas nós não somos, nós somos suscetíveis a erro. Mas o que nos faz, inclusive, ser reconhecido, como você falou, como referência em educação profissional, é justamente esse poder de resiliência. E só para complementar, eu acho que um dos pontos mais desafiadores hoje quando se fala de tecnologia, pandemia, é a gente trazer aquele aluno que é meio disperso, que sempre tem, né, para ele ter a vivência de sala de aula hoje em dia. E aí é outro desafio. Então deixa eu dar um recadinho para os alunos. Vou mandar um recadinho para eles, que eu espero... Isso, né? É um corte, viu? E que eu espero que eles abracem de coração. Caríssimos alunos, não se boicotem. Não finjam estar na frente da tela do computador, assistindo a aula que é necessário ser assistido e disperso com outras coisas, rede social, dormindo ou qualquer outra coisa, e apenas a tela, né, do computador ligado. Você não vai conseguir enganar você mesmo, porque lá na frente esse conhecimento que você deixou passar vai ser exigido, e vai ser exigido com muita força. Essa é a nossa preocupação. Então, são alguns minutos de frente a uma tela de computador, ouvindo o professor. Abra a webcam, fale com o professor,
Participe, deixe o professor, interaja, deixe o professor ver seu rostinho, ver seu olhar e realmente se entregue de coração a esse sistema que é o que nós temos para hoje, né? Principalmente aí alguns que não retornaram ainda e que estão previstos para retornar em fevereiro ou março do ano que vem, e olhe lá. Então não se boicote, porque você não vai ter condições de enganar ao sujeito principal dessa história, que é você próprio. Então, se dedique, tenha compromisso, se comprometa com você. Não é com o professor, não é com a instituição, é com você. E esse conhecimento que você deixou passar, né, de uma certa forma por desleixo, vai fazer falta lá na frente. E o mundo vai cobrar de você. Não tenho dúvida disso. Um corte perfeito, hein? Corta. Não, é porque a gente tá querendo fazer alguns cortes de algumas falas pontuais. Mas não corte essa não, que é para os alunos. Não, mas é um corte... O corte é um fragmento de toda a conversa, sim, que vai ser utilizado em favor do professor. Sim, e eu pensei que era a edição futura, não sei, porque está ao vivo, então está na internet e vai ficar aí pro resto da vida. Pois bem, professora, o nosso tempo está se encerrando, tá? Mas ainda temos... Tem algum comentário aí, Everton? Não. Tem aqui agradecendo, né? Tem Dilton, Wendel, Fabiana, Josefa, Maiara, agradecendo a live e os parabéns. Dilton diz, parabéns, Cláudia. Realmente precisamos entender nossas responsabilidades enquanto formadores de pessoas, não apenas como técnicos e cidadãos. Depois ele complementa, né? Foi necessário muita criatividade, esforço e boa vontade por parte de todos que fazemos o Senai. Conseguimos superar os obstáculos nesse momento difícil e saímos com um aprendizado significativo. Claudinho, eles precisam entender a regra de 5%, não é mesmo? Adoro, o Nilton gosta dessa. Ele gosta dos 5%. Né? Mas é isso mesmo. É verdade. E essa regra dos 5%, eu vou utilizar aqui, Nilton, como referência, uma passagem emblemática do filme Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Né? Em que Alice, quando ela está perdida na floresta, ela encontra o gato. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Ela encontra o gato e ela pergunta, né, ao gato que caminho ela deve tomar. E o gato pergunta: depende de aonde você quer chegar. E ela diz, mas isso não importa. Ele diz, claro que importa. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, isso casa muito bem com essa referência aí dos 5%. Não é? É justamente aqueles que têm foco, aqueles que têm um propósito e que se ainda não têm, eles buscam esse propósito para que eles possam caminhar com foco naquele caminho. E aí as coisas poderem ser somadas, agregadas. Né? E a gente tem um cuidado, tem uma preocupação, aliás, muito grande com esses jovens de hoje sobre esse ponto de vista de foco, de saber aonde quer chegar. Por quê? Porque nós sabemos que as escolhas são inúmeras. O jovem hoje, ele vivencia um mundo totalmente diferente da minha época, em que a gente já tinha dúvida, mas se contava nos dedos as profissões que tinham para ser seguidas. Hoje não. Ele tem, assim, oportunidades imensas para seguir, inclusive aquelas, né, que trazem fantasias, que são fantasiosas, que eu não vou dizer aqui o nome para não magoar alguns que caminham aí, mas, enfim, tem. Não é verdade? Então, esses jovens, por esse fato de ter muita coisa para escolher, eles acabam se perdendo. E eu fico muito preocupada quando eu chego na sala de aula de uma universidade e converso com um jovem de 22 anos e ele já está no 3º curso sem terminar. Ele vem de enfermagem, que pulou para contabilidade, que agora está em administração, e aí não fechou um ciclo, deixou um ciclo em aberto, né, descontínuo, e aí entrou em outro, e está à mercê de deixar outro. Então, por isso que é de extrema importância
importância que a escola tenha consciência da real força que ela tem perante esses jovens. Então, essa condução aí, se ela não é delineada muito bem em casa, no âmbito familiar, ela pode ser delineada pela escola. Porque a escola, ela é uma entidade social. Não tem como ser diferente. É um ecossistema integrador, Integrador, orgânico, vivo, móvel, fluido. Então, ele é feito de gente, pra gente, por gente, não tem como ser diferente. Então, esses seres, esses sujeitos, eles têm que estar ali. Aprender não é só adquirir conhecimento. Aprender é conhecer, é se expressar e é conviver. Então, a escola está dentro desse contexto. Enquanto espaço de socialização, né? Enquanto espaço de construção crítica, em todos os aspectos. Esses dias eu estava assistindo a TV e estava mostrando como as crianças elas estão perdendo a capacidade interativa, né, diante desse distanciamento do convívio. Né? O Júlio fala aqui como é interessante, a senhora também cita, como é interessante ver o Senai voltar a receber estudantes. Né? Parece que é algo novo, né? É como se fosse algo novo. Eu na condição que eu estou hoje, eu fico ansioso para estar aqui, para estar nesse espaço de sociabilização, porque como educador a gente quer justamente ter esses momentos de interação, a gente quer proporcionar essa mudança de vida através das aulas, através de uma fala que às vezes nem é tão puxada para o educativo, mas é para o social, né? É para o pessoal, é perguntar ao aluno pelo que você luta, né? Eu converso muito com eles, pelo que vocês lutam, porque se você estiver aqui e isso não servir de escudo ou de arma para o que tu quer na tua luta, não faz sentido. Então tu precisa encontrar sentido no que tu está fazendo. Então acho que isso tudo, esse espaço de interação promove, né? Isso mesmo. Aí, professor, só para complementar, Sofia Star, minha eterna professora, cheiro grande, Claudinha. Aí, Rosana diz, Claudinha, exemplo de quem ama o que faz. Tiago Brandão, parabéns pelo trabalho. Teve um aqui que falou sobre coordenadora. Cadê? Fabrícia Renata, falou minha eterna coordenadora. Fabrícia foi estagiária nossa. Obrigada, Fabrícia. Então, professora, pra gente ter mais algo a acrescentar? Não, eu estou satisfeito demais com essa conversa. A gente poderia aproveitar para ambos, como são educadores, né? Deixasse uma frase aí, uma palavra de incentivo para os nossos alunos. Tanto a gente desde trazendo a trajetória um pouquinho até para frente, né? E desde já a gente está concluindo amanhã 14 turmas, tá? Eu fui contar aqui 14 turmas e aí também deixar uma frase para esses alunos. Amanhã nós estamos concluindo 14 turmas e atualmente nós estamos hoje com 10 turmas de aprendizagem, totalizando aproximadamente 150 jovens aprendizes. Todos eles devidamente empregados nas empresas como jovem aprendiz estudando aqui no Senai. Isso é muito gratificante. E logo, logo esses alunos estarão aí na sua solenidade de formatura, fechando um ciclo e abrindo outros, porque a gente quer ver nossos alunos abrindo outros ciclos para alcançar o seu sucesso pessoal e profissional. Tem uma mensagem para os alunos aí sobre isso. Sim. E até citar Paulo Freire, se lembrar de alguma coisa aqui de cabeça. Claro, lógico, dentro do contexto, bota aqui, abre aspas, até porque esse ano fez 100 anos, né, de vida, né, se ele estivesse vivo, ele estava completando 100 anos, então, Paulo Freire, gente, abre aspas, a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, pessoas transformam, fecha aspas. É disso que a gente fala o tempo todo. Então, cara, como Não, é que tu vê a educação aí? Não, eu me recordo, quando eu estava terminando meu curso de graduação, aí
e o mestrado, né? Aí o pessoal perguntava por que tu quer ser professor, né? Eu me recordo de um trecho de um escritor aqui da Academia Brasileira de Letras, que diz o seguinte: ser professor, né, e dar aula, essa é uma lição, acho que não cabe só para o professor, mas para todo mundo, é a capacidade que você tem de tirar um som de um instrumento. Né? Ele conta a história de que na casa da sua avó havia um violino. Esse violino não continha cordas, ficava sempre lá à mostra. E um dia ele chegou para sua avó e perguntou: vó, eu quero ser professor, eu quero ser professor. Quer educar? Aí ela disse: está vendo aquele violino ali? É você colocar cordas nele. Então, ser gente na sociedade que a gente vive hoje é conseguir tirar um som do que quer que seja, do instrumento que seja. Se você está na sala de aula, é você conseguir tirar um som do professor e, na mesma medida, o professor conseguir tirar um som do estudante. É dentro do ambiente de trabalho você ter essa capacidade de puxar das pessoas que estão do seu entorno aquilo que elas podem fazer de melhor. E não precisa ser o melhor, mas você precisa tirar alguma coisa delas. Então, a minha mensagem da educação é que, tanto para o aluno, para o estudante, né? Eu prefiro usar o estudante, que é um termo freiriano, tanto para o estudante que está ali no ambiente de socialização, tire um som do seu professor, tire um som dos seus colegas. E para o professor é a sua missão. Né? Não é tocar muito bem ou perfeitamente o instrumento, mas é conseguir tirar um som deles. E tu tava ali na porta, ó. Tava. Será que ele não tá aí não pra entrar, pra conversar comigo? No mais, Muito obrigada. professor, foi uma satisfação, tá? Estar conosco aqui, bater esse breve papo sobre educação. A Cacá também, uma honra, tá? A gente se conhece há muito tempo, mas assim, eu passei a conhecer Cacá, por incrível que pareça, quando ele veio a trabalhar conosco. A gente tinha um vínculo, porém não era tão próximo. Então, logo identifiquei e vi a capacidade desse garoto, né, barbado, e é um cara fantástico. No mais, o homem é bom. No mais, satisfação, tá? E aí, pessoal, a gente finaliza o nosso podcast por aqui. Quer falar mais alguma coisa, professor? Só agradecer a vocês pelo convite. Muito obrigada. Esse momento foi muito bom. Você tinha dito que ia ser bem descontraído, mas eu não sabia que era tanto. Gostei demais, tá? E desejar, né, a todo mundo muita saúde, ao pessoal de casa muita saúde, que Deus abençoe a todos e que nós tenhamos um 2022 melhor, né, do que 2021. Sua réplica. É disso que eu tô falando. Então, pessoal, até mais. A gente se encontra aí no próximo podcast, tá? No 04. Valeu.